Sabe o que é mais difícil de perceber? Nem sempre alguém te coloca por último. Às vezes você aprende a ir para esse lugar sozinha. E isso não começa de um jeito óbvio, muito menos com uma grande decisão de se abandonar. Começa quando você sente algo te incomodar e decide esperar para falar. Ou quando você percebe que precisava de cuidado, mas tenta convencer a si mesma de que ainda dá para aguentar mais um pouquinho. E quando percebe, esse mais um pouquinho virou o lugar onde você guarda aquilo que não conseguiu defender. A sua voz vai ficando para depois e a sua necessidade também. E talvez você nem chame isso de abandono. Talvez chame de maturidade. Mas em algum ponto, essa paciência começou a aparecer mais com desaparecimento do que com cuidado. Porque você não fica por último porque não tem valor, mas sim porque em algum momento se escolher começou a parecer perigoso. Como se falar o que sente pudesse colocar uma relação em risco, ou se pedir um pouco mais de presença pudesse fazer você parecer difícil demais. E esse medo vai ensinando uma coisa muito cruel, que é a seguinte: é mais seguro caber no pouco do que correr risco de pedir o que você realmente precisa. Só que caber no pouco tem um preço. E o preço muitas vezes é você, porque tem um tipo de abandono que não vem de alguém indo embora. Vem de você ficando em lugares onde precisa diminuir o que sente para continuar sendo aceita. E esse abandono é difícil de enxergar, porque por fora ele pode parecer cuidado. Parece aquela pessoa que entende tudo, que não pesa e que não cria problemas. Mas por dentro você sabe. Sabe quando você diz tudo bem e alguma coisa em você não concorda? Quando você aceita pouco e tenta convencer a si mesma de que talvez esteja pedindo demais? E talvez essa seja a pergunta central desse vídeo. Quando foi que você começou a achar normal ficar por último? Porque se acostumar a não ser prioridade não significa que você não percebe. Muitas vezes você percebe. Só que em vez de confiar no que você sente, você começa a negociar com a própria percepção. Você sente que algo falta, mas tenta explicar essa falta. Sente que algo te dói, mas tenta diminuir a dor para não mexer na relação. E aos poucos começa a tratar necessidade como exagero. E olha aqui como isso é sério. Quando uma pessoa passa tempo demais se colocando por último, até o básico começa a parecer pedir demais. Você não quer o mundo, você só quer presença. Mas quando você aprendeu a aceitar pouco, qualquer pedido seu parece grande demais. E é assim que muita gente vai se perdendo. Não porque não sabe o que sente, mas porque aprendeu a duvidar do que sente para manter o vínculo. E essa é a imagem que eu quero te dar hoje. Uma fila interna. Como se dentro de você existisse uma fila de prioridades. E sempre que alguém precisa de algo, você sai do seu lugar e deixa essa pessoa passar. No começo parece cuidado, depois acaba virando costume. Até que chega um momento que você nem se pergunta mais onde está nessa fila. Você simplesmente aceita o último lugar. E o mais triste é que você pode fazer isso sorrindo. Por fora você continua dando conta, mas por dentro alguma coisa vai ficando apertada. Como se a sua vida tivesse espaço para todo mundo, menos para você. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas: estar presente para os outros e ausente de si mesma. Porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e desaparecer dentro dessa relação. Amar alguém ainda permite que você exista, mas desaparecer dentro da relação faz você virar apenas o espaço onde o outro se acomoda. E tem gente que chama isso de amor porque nunca aprendeu outra forma de permanecer. Aprendeu que para não perder lugar, precisava dar pouco trabalho, incomodar pouco e até precisar menos do que realmente precisava. Só que uma relação que só funciona quando você desaparece não está em equilíbrio. Ela está apoiada no seu silêncio. E quando uma relação se apoia no silêncio, ela pode parecer tranquila para o outro, mas começa a ficar pesada demais dentro de você. Porque tem um momento em que não falar também machuca. E tem momentos que aceitar pouco também não preserva a relação. Só preserva a aparência dela. E eu sei que isso pode doer, porque talvez você não faça isso por fraqueza. Pode ser que você faça porque tem medo de perder mais e perder até o pouco que recebe. E esse medo é muito real para quem aprendeu que o amor vinha com condição. Como se só fosse possível ser amada quando você ocupava pouco espaço. Então você se adapta e aos poucos você vai deixando de falar até que engolir o que sente começa a parecer normal. E quando você vê, está tentando ser tão fácil de amar que começa a ficar difícil existir dentro de si mesma. Esse é um ponto muito importante, porque tem gente que não se abandona porque não se ama. Se abandona porque aprendeu que para ser amada precisava se diminuir. E isso muda tudo. Porque não é só sobre se doar, é sobre se retirar. Você vai saindo da cena devagar, em pequenos momentos em que escolhe não se escutar. Um dia você adia uma conversa porque acha que não é a hora, depois percebe que essa hora nunca chega. E quando olha para dentro, você já está vivendo como se a sua dor tivesse que esperar a disponibilidade emocional dos outros. Só que a sua vida não pode depender apenas do espaço que sobra. Você não nasceu para ser lembrada só quando é útil, nem para acreditar que precisa ocupar pouco espaço para continuar sendo amada. E no fim, você não precisa ficar no fim da fila para provar que merece permanecer. Então preste atenção nisso aqui. Existe uma diferença entre ceder por amor e se abandonar por medo.
Quando você cede por amor, ainda existe paz dentro de você. Você sabe que fez uma escolha. Mas quando você se abandona por medo, fica uma sensação estranha. A relação ela continua, mas você vai ficando cada vez menos presente nela. Você está ali, mas não inteira. Sorrir, mas alguma parte sua está cansada de ser deixada para depois. E talvez você tenha passado muito tempo esperando alguém perceber, esperando que alguém olhasse para você e dissesse: agora é a sua vez. Mas enquanto você espera que alguém te escolha primeiro, talvez nem perceba que continua se deixando por último. E esse momento precisa ser visto, não com culpa, mas como honestidade. Porque não adianta esperar que o outro enxergue um lugar que você mesmo aprendeu a abandonar. E isso não significa que a culpa seja sua. Significa que existe uma repetição acontecendo. E quando você enxerga a repetição, você começa a ter a chance de sair dela. Porque ser prioridade na sua vida não é virar uma pessoa fria. É só parar de se excluir das relações onde você também deveria ter lugar. É conseguir se perguntar antes de se anular: e eu? Aonde eu fico nisso? Essa pergunta parece simples, mas para quem se acostumou a ficar por último, ela é quase uma volta para casa. Porque você pode amar alguém sem transformar a sua dor em detalhe. Pode cuidar sim, mas sem aceitar que todo cuidado fique sempre longe de você. E talvez essa seja a parte que você mais precisa ouvir hoje. Você não precisa desaparecer para ser amada. Se uma relação só te aceita quando você diminui a sua voz, talvez não seja amor que está te mantendo ali. Talvez seja o medo. Medo de descobrir que algumas pessoas só sabem permanecer quando você ocupa pouco espaço. Mas uma coisa precisa ficar clara. Se a sua presença inteira ameaça uma relação, talvez o problema nunca tenha sido o tamanho da sua presença. Talvez tenha sido o espaço pequeno demais que te deram. E você passou tempo demais tentando caber nele. Agora eu quero te fazer uma pergunta com calma. Pensa na última vez em que você disse tudo bem sem estar tudo bem. Não precisa ser uma cena grande. Só aquele momento em que algo doeu, mas você preferiu não falar para não mexer na relação. Agora se pergunte: eu escolhi calar ou eu fiquei em silêncio porque tive medo de perder espaço na vida de alguém? Essa pergunta muda muita coisa. Porque quando você começa a perceber o medo por trás da renúncia, começa também a recuperar a escolha. E talvez você não precise mudar tudo hoje, mas precise começar a se ouvir antes de se apagar. Então, da próxima vez que disser tudo bem, tente escutar se está tudo bem mesmo, porque muitas vezes seu corpo já sabe que você está se deixando para depois antes mesmo da sua boca tentar convencer alguém do contrário. E isso não é sobre virar egoísta. É sobre parar de se tratar como se você fosse sempre adiável, porque o amor nunca deveria exigir o seu desaparecimento. E quando a paciência ela começa a custar a sua voz, talvez já não seja mais cuidado. Talvez seja só você tentando manter uma relação onde também precisava ser cuidada. Então hoje eu quero te fazer uma provocação. Pare de chamar de amor aquilo que exige que você suma. De chamar de maturidade aquilo que só te ensina a aceitar menos. Você não precisa esperar sobrar espaço para finalmente existir. Você também tem lugar dentro da própria vida. E talvez voltar para si comece exatamente por aí. Quando você para de esperar que alguém te escolha primeiro e começa com coragem a parar de se deixar por último. Então, se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se inscreva no canal. Aqui a gente não fala só sobre a dor. A gente aprende a reconhecer de onde ela veio, por que ela se repete e como começar a voltar para si. Eu sou Andressa Macena e esse aqui é um espaço para quem cansou de se abandonar.